Nesta sessão, vamos olhar para procedimentos que têm uma estrutura recursiva. Para tal, vamos pôr a uso vários elementos que foram cobertos em sessões anteriores, como sejam a utilização de procedimentos com nome e a utilização de expressões condicionais. Antes de mais, convém perceber em que consiste um procedimento recursivo. Essencialmente, os procedimentos recursivos são constituídos por duas partes. Numa primeira parte, chamada parte básica ou caso terminal, constitui o caso mais simples do problema que o procedimento pretende resolver e para o qual a resposta é conhecida. A segunda parte, que corresponde ao caso geral, é onde a solução para o problema que se pretende resolver é definida em função de si própria, tipicamente simplificando, procedendo a algum tipo de simplificação nessa definição. Vamos então olhar para um exemplo. Suponhamos que queremos calcular a potência n de um número x. A potência n de um número x corresponde à multiplicação de x por si próprio n vezes. De notar que esta mesma expressão, que se indica no interpretador como um comentário, também pode ser escrita da seguinte forma. Nesta segunda versão, aquilo que nós fizemos foi isolar a primeira multiplicação das restantes n-1 multiplicações. Em termos do nosso procedimento, isto dá-nos uma ideia, pois nós podemos escrever ainda esta expressão da seguinte forma. Reparemos que aquilo que estamos a indicar nesta terceira expressão é que a potência n de um número x pode ser calculada a partir da potência n-1 desse mesmo número, multiplicando o resultado dessa potência uma vez por x. Em termos de scheme, isto pode ser feito recorrendo, por exemplo, ao procedimento. Neste caso, nós começamos por escrever o caso simples em que o n toma o valor 1. Nesta situação, que corresponde àquilo que nós chamamos a parte básica ou caso terminal, a solução pode ser dada imediatamente pelo próprio x. O caso geral, em que nós pretendemos calcular a potência n de um número x, pode então ser escrita em função de uma potência mais simples, neste caso, multiplicando por x o resultado de calcular a potência n-1 de x. Vamos agora observar qual o resultado desta função que nós definimos, em alguns exemplos particulares. Para percebermos um pouco melhor como funciona este procedimento, vamos tirar partido de uma ferramenta que o Scheme disponibiliza, que consiste na biblioteca Trace. Com recurso a este procedimento Trace, nós vamos poder observar quantas vezes e de que forma o procedimento potência se chama a si próprio durante a avaliação de uma destas expressões. Por exemplo, ao tentarmos avaliar a potência 2 do número 3, vemos que, primeiro, o procedimento começa por chamar a potência 2 do número 3, dentro do qual, e durante a avaliação do qual, ele chama a potência 1 do número 3. Reparemos que ao calcular a potência 1 do número 3, estamos no caso simples do nosso procedimento, pelo que o interpretador é imediatamente capaz de devolver o valor 3. De seguida, este valor vai ser multiplicado por 3 no processo de avaliar a potência 3, a potência 2 de 3, dando então
origem ao resultado final de 9. Vamos observar um segundo exemplo. Neste caso, podemos observar uma sequência de chamadas sucessivas ao procedimento de potência em que o expoente, que corresponde ao segundo argumento do procedimento, vai sucessivamente decrescendo desde o 8 até o 1, até que finalmente chegamos ao caso simples no qual o interpretador é capaz de devolver imediatamente o resultado, a partir do qual vai sucessivamente construindo então o resultado final da chamada do procedimento de potência com x igual a 2 e n igual a 8.